Muito boa tarde. Oficialmente estamos presentes aí. Como que vocês estão, turma? Turma de charateiras. Estamos aí mais da tarde. Muito obrigado a quem está assistindo. Quem vai assistir essa live no futuro também. Muito obrigado. E hoje vamos fazer o padrãozinho, né? Assim, ó. Quer colaborar com o nosso trabalho? Se inscreve aqui no canal, ou então dê o like no canal, compartilhe aqui para suas comunidades aí, que a gente vai estar muito agradecido. Dessa forma você ajuda nosso trabalho a avançar aí, né? A gente alcançar os 4 cantos do Brasil. Tudo bem? E se você está perdido nesse mundão aqui, ó, nesse Brasilzão, e quer participar de um grupo de WhatsApp, vou deixar aqui na descrição do grupo, tem um link do WhatsApp, você pode clicar lá tem uma galera, gente boa demais, e você vai curtir que todo dia tem uma informação, tem resenhas bacanas lá, que você vai curtir bastante, tudo bem? E hoje a gente vai ter uma conversa aqui, ó, muito especial, com 2 caras, os caras são muito gente boa, tudo bem? A gente vai falar sobre um tema aqui, ó, tema de vital importância para quem é um apreciador, quem é um aficionado, né, que é a umidade especificamente. Ou seja, para isso, para conversar sobre a questão da umidade, eu convidei 2 camaradas que conhecem muito sobre o assunto, que vai poder agregar muito aqui para nossa audiência e para o nosso canal. Tudo bem? Vou chamá-los ao palco agora. Sejam muito bem-vindos, João. E aí, João, tudo em paz? Fala, Bruno. Pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Fala, Robertão, boa noite, João. Ó, só para deixar claro, a abertura do Robertão são as melhores aberturas do YouTube. Eu invento aí, faço que dá aí. Muito obrigado. Eu me senti lendo o meu livro, pô. O pôr do sol no Ceará. Gostei muito. O Bruno, é engraçado que quando eu estava ocorrendo a abertura, eu vejo a reação de vocês aqui nos bastidores. Eu achei maravilhoso. Ô, Brunão, seja bem-vindo a mais uma live aí do nosso canal. João, seja bem-vindo a mais uma live do nosso canal. O João, para quem não sabe, ele é o proprietário da Guard Fresh.
Guard Fresh, que é uma marca bem conhecida aí no mercado dos apreciadores aí. E o Bruno é o cigar sommelier international aí, mais conhecido do Brasil, né, Brunão? É verdade, é verdade. Bacana. Maravilha. De fresh legal, né? Guardar o frescor, gostei do nome, assim. Ficou legal. O nome veio exatamente dessa inspiração, né? De ser o Roberto até colocou lá no começo da live, né? Que era o guardião, né? E vem dessa ideia de ser o guardião da umidade, né? É isso. Pô, aí. que legal. Interessante. Já tem um storytelling por trás da marca, né? Para ser o guardião dos seus charutos. Bacana. Com certeza. Bacana. Ó, vamos começar a brincadeira aí, ó. Ô, Bruno, ô, João, me fala para nós, o que vocês estão degustando aí, fumando, e que vocês estão tomando? Ó, vou começar aqui. Hoje eu comprei um Dona Flor aqui, tá? Essa aqui é uma Matafina, eu comprei para celebrar aí, né? A nossa parceria até com a marca. Calma aí, João, calma aí. Vamos lá, vamos com calma. Vamos lá, mas eu tô nesse Dona Flor e tô tomando um café preto aqui, que eu acho que harmonizou legal. Ah, legal, é top. Isso aí é coisa linda. E você, Bruno? Boa. Eu vou degustar um Luperca, que é um charuto feito pela Bucaneiros. E foi feito para harmonizar com a Cachimbaí. É o mesmo dono. O cara que fez a Cachimbaí também desenvolveu o Luperca. Então, vou fazer essa harmonização aqui hoje. Pô, que legal. Eu vou encarar aqui, ó. Vou estrear, ó, meu querido Dona Flor Rubi. Em homenagem à parceria aí, ô, João. Vai, daqui a pouco a gente fala mais da parceria e tal. Eu fumei todos os meus, cara. Eu não tenho mais Dona Flor porque eu fumei tudo. Não tem problema. Tem algum Alonso Menezes aí, ô? Alonso também não. Também é muito bom. Qualquer um da marca aí tá ótimo. Assim, então, vamos lá, ô João. Deixa eu começar assim, ó. Como a gente vai falar de umidade e tal, assim, questões importantes, né, sobre umidade, sobre conservação. Tem como se sintetizar um pouquinho da empresa Guard Fresh? Vamos supor, onde ela é localizada, quando que ela surgiu e assim por diante, não? Legal. Da onde veio a ideia, né, de abrir a marca? Exato. Bom, a Guard Fresh foi aberta no final de 2023, tá? Então tem quase 2 anos aí de marca, uma marca relativamente nova no mercado, né? E eu sempre fui da parte dos negócios, né? E eu tenho alguns amigos aí que frequentavam clubes de charuto, né? Confrarias, e eu via que algo que tinha em comum, né? Entre todo mundo que buscava um bom charuto, que apreciava um bom charuto, era o controle de umidade, né? Então, se você comprar um charuto aí de R$400 a anilha, né? Ou um charuto de R$30, o que você vai ter que fazer em ambos é o controle de umidade, né? Isso aí é um fato. Então, eu vi uma oportunidade de negócio, né? Aí nesse tipo de produto. E na época a gente tinha, né? Só uma marca importada aqui no Brasil, né? Que era com um valor assim um pouco acima do que as pessoas gostariam. Então, veio essa ideia de fazer um produto aí mais democrático, né? Um produto aí que as pessoas pudessem conservar qualquer tipo de charuto, né? Então, para todos os bolsos. E aí foi assim que a gente começou com a Guard Fresh, né? A gente é uma marca 100% nacional e a nossa produção é localizada aqui em São Paulo mesmo. Até por isso que a gente tem aí um tempo legal de entrega, né? Para quem já comprou na internet sabe que a gente consegue entregar rápido. É um dos nossos diferenciais também. E hoje a gente está presente aí praticamente em todos os estados do Brasil, né? Temos representantes, temos centenas de revendedores, muitos clubes de charuto, né? E acho que o próximo passo é depois falar da parceria aí, né? Legal. Ô, João, você é o único proprietário ou você tem alguns sócios? Você tem um grupo por trás? Legal. Eu sou sócio único, né, da marca hoje. Essa ideia, eu que tive a ideia de abrir a empresa, né? Mas hoje a gente conta aí com um quadro aí de mais de 15 funcionários, né? Se a gente contar também os representantes, todo mundo que está ajudando aí a gente nessa missão, né? O mercado do charuto, ele é um mercado ali um pouco fechado, né? Para você entrar ali tem muito essa questão aí da confiança do produto, né? Da qualidade, porque às vezes o cara ele tá com um charuto ali que custou
centenas de reais, às vezes uma anilha, né? Então, ele quer o máximo de qualidade ali para o produto dele, né? Então, é isso também que é o nosso foco atualmente. Entendi. Ô, João, algumas pessoas têm essa curiosidade, assim, vamos supor, como a Guard Fresh ela é uma empresa relativamente nova, né? É uma novinha no mercado. Algumas pessoas têm a dúvida de, vamos supor, se é uma empresa que fabrica de fato ou se ela é uma private label. Pelo que você está falando, ela é uma empresa que fabrica de fato os produtos, é isso? Exato, correto. A gente fabrica, né, os nossos sachês e a gente faz, na verdade, o white label para outras marcas. Então, né, são alguns exemplos já que a gente tem hoje, né, do white label. Como a gente é o fabricante, a gente tem essa possibilidade. E aí é legal porque a marca consegue ter o logo dela ali, né, no sachê e manter a identidade da marca, né, que muitas vezes é muito prezado aí por essas empresas que são tão antigas no ramo do tabaco e do charuto, né? Entendi. Então, por exemplo, João, uma tabacaria que queira ter esse sachê para divulgar para os clientes dela, para distribuir, ela consegue ter isso personalizado? Consegue. A gente tem um pedido mínimo, né? Mas aí esses detalhes eu posso Claro, mandar para quem claro. estiver mais interessado e chamar a gente lá no WhatsApp. Mas com certeza a gente faz sim um white label bem bacana aí com o logo, né? Com os escritos ali que o cliente quer que esteja no produto, né? Legal. Bem bacana. Entendi. Ô, João, para a gente escorrer sobre um pouquinho mais sobre a empresa, eu tenho aquele PDF de vocês aqui na apresentação. Ó, tá engatilhado aqui, ó. A gente pode mandar bala em cima dele. Legal. E por que coruja? Uma dúvida, por que coruja? Cara, a coruja eu relaciono muito ali com um símbolo de proteção, né? Um símbolo ali de cuidado, né? A gente tem até aquele ditado assim, mãe coruja, né? Aquela mãe que tá sempre olhando os filhos, cuidando, né? Então, a coruja, ela passa esse ar aí de cuidado. Legal. Entendi. Bacana. Então, aqui você explica um pouquinho, né? Quem que é a Guard Fresh, quem somos, né? Isso. A gente tem um centro de distribuição lá em Extrema, tá? Em Minas Gerais. Então, os nossos produtos, eles saem tanto de São Paulo quanto de Minas também, né? Lá hoje é o nosso maior centro, na verdade. E aí vão para o Brasil inteiro. Pô, que legal. E a distribuição é fácil? Porque os Correios, a gente sabe que é um pouquinho complexo tratar com os Correios, mas você consegue distribuir de forma fácil? É pelos Correios que você faz isso? A gente costuma enviar, a gente costuma trabalhar com Sedex, tá? Que tem prazos mais rápidos, e com outras transportadoras também que atendem o resto do Brasil. Então, às vezes, você tem uma região onde uma transportadora ela é melhor do que a outra. E aí a gente sempre opta para mandar com a transportadora que tem o menor prazo. Ah, entendi. Legal. Exato, é um mix. Legal, top. E aí, eu queria falar um pouquinho do funcionamento dele, né? Muita gente fica na dúvida como é que um sachê consegue, né, controlar a umidade, parece um negócio meio mágico. Mas na verdade não é. Ele é feito, tá, de dois principais componentes, né? Que é a água pura, que a gente fala que na verdade é água destilada, né? E os sais minerais, né? Então, cada um tem uma função dentro da composição do sachê do gel, né? A água, ela vai liberar a umidade e os sais minerais, eles vão absorver umidade. É por isso que a gente fala que ele controla a umidade. Então, muitos produtos que vocês têm no mercado hoje, eles só liberam a umidade. Isso pode acabar estragando o charuto, porque vai aumentar muito ali o nível de umidade dentro do recipiente. O nosso, ele consegue fazer o controle, então ele mantém ali no nível ideal, né? Desde que o recipiente esteja fechado, ele vai manter no nível ideal para o charuto. Entendi. Ô, João, e vocês têm quantos tipos de tamanho desse sachê? Legal. Hoje a gente trabalha com dois tamanhos, tá? O tamanho de 10 gramas, ele atende para cases menores com até 6 charutos, tá? Então, você vai fazer uma viagem, uma ocasião onde você vai levar, né? Vai carregar ali o seu charuto, é legal. Você tem um desse. E a gente tem um sachê de 60 gramas, que ele é um sachê maior para você colocar no umidor, tá? Esse sachê, ele comporta até 25 charutos, tá? Então, é realmente uma quantidade maior aí para você guardar em casa, enfim. Pô, que legal. E outra, a umidade, ela é... Eu sempre controlei a umidade especificamente, né? De um ano para cá que eu estou controlando a temperatura. Mas a umidade é essencial.
É sim. essencial. O Brunão sabe explicar um pouco dos aspectos. É verdade. Inclusive, eu tenho os dois sachês aqui, né? Tem tanto de 10 quanto o de 60. O de 60. Entendi. Ô, Brunão, você quer falar um pouquinho sobre a importância da umidade para os charutos? Vamos supor, como você entender pertinente aí? Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender higroscopia, né? O que é higroscopia? É a capacidade do charuto, que é um material vegetal, né? Por conta dos seus compostos hidrofílicos, são compostos que absorvem e colocam umidade, tá? Existe esse fenômeno chamado higroscopia, e ele pode gerar dois fenômenos, né, chamados eflorescência e deliquescência, tá? Você imagina, tá? O vapor de água dentro do charuto, se ele for menor que o vapor de água de fora do charuto, eles vão querer se equilibrar. Isso é higroscopia. É o equilíbrio do vapor de água entre o ambiente e o produto, tá? Então, a eflorescência, ela surge com a volatilização dessa água, perfeito? Então, você tem essa... Por isso que a gente tem aquele plumezinho, né? A volatilização da água com os sais que existem dentro da folha do tabaco são essa eflorescência, tá? Que é esse equilíbrio, né? Quando você tem uma umidade equilibrada, ela ainda tem uma variância pequenininha, e essa variância gera essa volatilização da água, essa evaporação da água, digamos assim. Tá? E a deliquescência seria o contrário, seria quando o vapor de fora é maior do que o do charuto. Então o charuto vai absorver essa água, tá? E vai como é que é o nome que se dá? Os sais minerais vão se dissolver pela água, e você acaba perdendo tanto o físico quanto o químico da folha, né? A folha ela pode apodrecer, ela pode gerar mofo. Então você tem essas duas pontas, assim, digamos assim. Ô, Bruno, então, só para recapitular aqui, a eflorescência, esse processo químico da parte interna do charuto para a parte externa. Fora. E a deliquescência é o contrário, da parte externa para a parte interna. Exatamente. Quando a gente está envelhecendo um tabaco que aparece aquele plumezinho, isso é, né, uma leve eflorescência que acontece. Por mais que ele possa estar na mesma umidade do ambiente, existe essa mini eflorescência que cristaliza, né, os cristais ali na capa do charuto e tudo mais. Entendi. Que perfeito, maravilha, show de bola. Então você imagina, um charuto muito seco vai ter uma eflorescência exacerbada e vai acabar perdendo todos os seus sais, todos os seus componentes, digamos assim, né? E o mesmo acontece na deliquescência. Quando ele está com muita umidade, ele também vai perder os seus sais, porque eles vão se volatilizar ali nessa água exacerbada, né? Podendo, inclusive, dar mofo, né? Quando você tem muita umidade, inclusive, pode até dar mofo. Entendi. Maravilha, hein? Ó, daqui a pouquinho eu consulto seus conhecimentos técnicos aí. Ô, João, vai lá, ó. Aí, assim, como que se usa? Assim, parece simples, mas só para a gente pacificar o conhecimento. Como que se usa o sachê? Legal, vamos lá. Então, o sachê, ele vai vir envolto em um plástico, tá? Esse plástico, enquanto ele está lá dentro, você pode guardar que ele não vai estar ativado, ele não vai estar fazendo uma troca de umidade com o ambiente externo, tá? A partir do momento... Isso, ó, igual o Brunão está mostrando, aí ele está envolto no plástico, então ele ainda, né, ele está ali in natura, não está ativado. Quando a gente não tem troca com ambiente nenhum, né? Isso, exato. Então você pode guardar ele assim o quanto você quiser. Se quiser comprar uma quantidade para deixar em casa e quiser guardar, não tem problema. Quando você tirar ele do plástico, ele vai começar a fazer a troca com o ambiente externo. E é muito importante lembrar que a gente não abre o sachê, tá bom? O sachê ele já é ali ele já é o produto em si, né? O próprio papel do sachê, ele faz essa troca por osmose com o ambiente externo. Então, o ideal é que a gente coloque ele junto com os produtos armazenados dentro de um recipiente fechado. Então, no caso do charuto, um umidor, né?
Assim, muita gente pergunta se pode colocar em contato direto com o charuto, se é seguro. E é um produto seguro, tá? Você pode colocar ele em contato com o charuto, né? Então, você pode ali organizar o charuto embaixo e o sachê em cima, ou você pode colocar o sachê no piso do umidor e os charutos em cima do sachê, tá? Aí vai depender de como você achar ali um layout melhor pro seu umidor, né? Entendi. Legal. Aqui, ó, no PDF de vocês fala um pouquinho dos benefícios, né? De se utilizar com cachimbo, então com tabaco e tal. Ele é um produto que essa troca de umidade, né? Essa regulação de umidade, ela é importante para vários produtos no mercado, até no meio alimentício, né? Então, a gente tem até uma utilidade no nosso sachê no meio alimentício, né? E outros produtos, né? Ali no universo das tabacarias, por exemplo, o tabaco do cachimbo, né? Tem pessoas que gostam também de harmonizar, né? Que gostam de degustar o cachimbo, e esse tabaco, né? Ele também deve ser armazenado numa umidade ideal, né? Isso ele é intrínseco do próprio tabaco, seja ele enrolado, né? No formato do charuto, ou picado, né? No formato ali para quem vai degustar um cachimbo, ou vai enrolar ali esse tabaco, né, para degustar também. Então, são vários produtos que utilizam, né, esse controle de umidade. Entendi. E esse controle, ele favorece, Brunão, esse controle de umidade, ele traz vários benefícios para o charuto, de fato, né? Assim, tipo... Principalmente vida útil, né? Quando você quando você mantém ele muito ressecado, a vida útil dele é muito curta. E quando você mantém ele muito úmido, ele realmente pode se proliferar com muitas bactérias e muitos fungos. Então, essa umidade... Que é legal a gente falar também que é a umidade relativa do ar, né? Esses 62%, 72%. Né? Isso. Não do charuto em si. É do ambiente em que o charuto se encontra. Tá? Perfeito. A umidade de dentro do charuto é diferente da umidade de fora. Aqueles aparelhozinhos, vocês já viram aqueles aparelhozinhos que medem? Eles fazem a conversão para a umidade relativa para o lado de fora, entendeu? Entendi. Brunão, assim, eu sei que é um tema assim, um pouquinho mais polêmico, pode dizer polêmico, né? Mas tem uma literatura que classifica em alguns ranges de umidade, né? Mas de 65% a 70%, de 70% a 75%, de 75% a 81%, 82%, 83%. Você sabe estratificar ali qual que é a sua preferência assim, para a conservação em relação a esses três fases, né? Esses 3 estágios? Então, é legal, esse é o range do Walter Sais, né? Eu sou um fã do Walter Sais, ele que desenvolveu esse range, ele desenvolveu para ele e depois divulgou isso na masterclass dele, né? Esses ranges nada mais é do que você pegar o que acontece na fábrica, que é a fermentação, então tem salas de fermentação de fábrica que chegam a 90%, 95% de umidade relativa do ar, e trazer isso para dentro da sua caixa umidora. Então, quanto mais umidade você coloca, maior a proliferação de fungos e bactérias e mais rápido você está envelhecendo aquele charuto. Tá? Então, os 65% a 70%, você vai envelhecer ele de uma forma, assim, digamos que natural. De 70% a 75%, você já está acelerando a ação microbiana dentro do tabaco, né? Que é a microfermentação que acontece ali. E de 75% a 80%, você está praticamente trazendo o que acontece na fábrica para dentro do seu umidor. Né? Esse último range, inclusive, tem que tomar muito cuidado, porque ele está muito no limite entre o charuto mofar ou envelhecer corretamente. Né? Então, esses seriam os 3 ranges aí, que são os ranges do Walter Sais. Eu prefiro o range 1, porque ele serve tanto para conservar quanto para degustar, de 65% a 70%. Entendi. Bruno, para você, você e para o João, pergunta. Dúvida minha que eu não tenho uma resposta assertiva, assim, definitiva. Assim, ó, o camarada que tem uma caixa umidora com capacidade de 25 charutos, se ele colocar 2 ou 3 sachês ali
Vamos colocar 2. Se ele colocar 2 sachês ali, vai ocasionar um excesso de umidade ou não? O sistema ele vai se equilibrar? Vamos lá. Posso responder, Brunão? Começar respondendo e você complementa? Claro. Beleza. Claro. Ele não vai ter uma overdose ali de umidade, tá? Não vai estragar o seu charuto, porque o princípio desse sachê ele é regular a umidade, né? Então, mesmo que você coloque ali 10 sachês, 30 sachês, todos eles vão estar a 72% de umidade. Então, ele não tem um excesso, ele nunca vai passar de 72%. É importante até mencionar que a gente tem uma margem de segurança de 3 pontos para mais ou para menos, mas isso é temporário, tá? E não interfere no funcionamento do sachê. Mas, então, não existe essa preocupação, tá? De você estragar o produto por conta de vários sachês. É até melhor porque o seu sachê vai durar mais, né? Pensa que se você tiver um sachê para 25 charutos, ele vai ter que trabalhar muito mais a umidade do que se você tiver 2 para 25 charutos. Então, às vezes, é até melhor você ter mais sachês ali dentro. Beleza? Entendi. O contrário também é a mesma lógica, vamos supor. Se eu tiver uma caixa de 25, vamos supor que eu esteja em algum lugar do Brasil, aí distante, eu tenho só um sachêzinho de 10 gramas. Se eu colocar lá, a lógica é trabalhar mais e esgotar-se com mais rapidamente aquele sachê? Isso, exato. Né? No caso de 25 charutos, aí teria que ser já o sachê de 60 gramas, que é mais robusto. Né? O nosso sachê de 10 gramas, ele vai armazenar ali até 6 charutos. Mas é isso mesmo, o seu produto ele vai durar menos se ele tiver que trabalhar mais. A gente tem uma vida útil aí do sachê Guard Fresh de 9 meses a 1 ano. Então, quando comparado com outras marcas, ele é um sachê muito longevo, tá? Isso muito por conta da tecnologia do nosso papel, né? Então, se você tiver um só trabalhando, ele pode ser que ele dure ali 9 meses, né? Por aí. Entendi, perfeito. E aí, Brunão, é isso aí? Corrobora com a... É bastante tempo, né? 9 meses a 1 ano é bastante tempo, né, cara? Bastante tempo, Você vai comprar um sachê por ano, é bastante tempo, Bastante tempo, é um tempo... Não, eu ia comentar que às vezes a gente está falando, né, de charuto seco, charuto ideal e charuto muito úmido. É melhor você degustar um charuto muito úmido do que um charuto seco. Porque o charuto seco ele já perdeu todas as características. O úmido não, ele só está sendo escondido pela água, digamos assim. E o que eu ia colocar no que o João comentou é que isso é muito sazonal em relação à região. Então, o Nordeste é de um jeito, o Sul é de outro. Então, às vezes, o tempo de duração do sachê varia de acordo com a sua localização também, né? Quem está próximo da praia tem muita umidade próximo da praia. Eu acho que isso varia muito. Isso é uma coisa que a gente nota aí nos nossos clientes. E realmente tem uma recorrência de compra muito grande de quem mora em regiões mais secas, né? Porque ele realmente tem que trabalhar mais ali. Então, ainda mais para quem mora ali, a gente sabe que em Brasília ali tem muitos fãs ali, né? Pessoal de confraria e tal. Uma região muito seca ali. E aí ali vai muito sachê, cara. Muito sachê mesmo. Beleza. Brasília parece que chove, acho que 2 meses só por ano, cara. Tem um negócio desse. Seco. É verdade. Antes de prosseguir, deixa eu dar um alô pra turma aí, a turma que tá assistindo a nossa live aí, ó. Deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo aí, ó. Dias Cigars, satisfação, meu querido. Mais uma live aqui, ó. Boa tarde a todos aí, boa tarde. Ó, o Dias tá falando o seguinte, ó. Pergunta para os senhores. O que acha do iniciante começar comprando uma caixa de cedro com higrômetro, efusor e água deionizada para a conservação do charuto? Seria um método para ele ir aprendendo? O que vocês têm a falar aí? Eu já acho que não. Eu acho que para quem está começando tem que ir com uma caixinha hermética, um guard fresh dentro. Uma caixa de cedro, cara, ele vai gastar muito mais do que uma caixinha hermética, né? Eu iria nessa pegada. Para quem está começando, uma caixinha hermética, guard fresh dentro, acabou. E outra, a questão do sachê é que ele é prático, né? Ele é bem prático, então Isso! Imagina esse rolê de efusor, água deionizada, toda hora tu tendo que... Tá entendendo? Entendi. Eu acho. Minha opinião.
Maravilha. E você, João, fala aí. Eu assino embaixo do que o Bruno falou. Eu acho que essa praticidade do sachê aí é muito bom, cara. Ainda mais para quem vai viajar, é muito prático. É muito prático mesmo. Evita transtorno, evita problemas, né? Inclusive, na caixa de cedro também vale a pena botar o sachê. Porque a quantidade de pode sair desse, né? É verdade. Ó. Boa tarde para Eduardo. Eduardo, boa tarde, meu querido. Estamos aí mais uma live prosseguindo. Ó, o Dias. Dudu, gente boa. Devemos ter. O dia acrescenta aqui, ó. Devemos ter a empatia de instruir o novato no mundo do charuto sobre a temperatura e a umidade, pois por inexperiência, muitos podem achar que é só guardar o charuto em uma caixa e esquecer lá. E é verdade, né? Assim, eu conheço alguns amigos que, assim, às vezes até por, assim, tipo, você vai presentear alguém com um charuto em si, a pessoa pega, guarda na gaveta lá, deixa lá. Não controla a temperatura, nem a umidade, depois de, sei lá, 4 meses, já foi, era uma vez. Assim, tipo assim, começa a rachar, começa a trincar. Roberto, eu acho que isso tem muito da visão, isso tem muito da visão também, né? Porque antigamente você pega aí, sei lá, 15 anos atrás, ninguém pensava nisso, ninguém se preocupava com isso. E todo mundo degustava charuto, né? Então eu acho que tem consumidores e consumidores. Consumidores que gostam de gourmetizar o fumo e consumidores que não valorizam essa gourmetização, né? É verdade. Eu fico com medo de colocar muita regra em cima de quem está começando e isso afastar a pessoa. Sabe? Por isso que a praticidade de um sachê é muito boa. Ele é muito democrático, viu? Ele tem esse lado de que é o que eu comentei, né? O cuidado com o charuto é uma coisa básica. Seja um charuto de R$30 ou um charuto de 400, R$500, você tem que controlar a umidade, isso é fato, né? E principalmente para quem está começando, o sachê é muito prático, né? Até em outros casos também, né? Você pode utilizar ele de várias formas, realmente. Ó. Sim. O Jean acrescenta aqui, ó. Qual a temperatura e a umidade padrão de conservação do charuto? Pois há vários ranges que o aficionado pode seguir. A gente acabou de comentar, né? Tem as 3 estratificações ali e tal. E é algo importante, na verdade, né? Ó, Rota do Tabaco, boa tarde, meu querido. Tamo aí. Seja bem-vindo à nossa live aqui, ó. Eu acho que vale a pena pensar assim, ó. Quanto menos umidade e menos temperatura, Bruno, acho que você travou, hein? Internet tem uma... Voltou. Brunão, você voltou. Travei, voltei? Voltou. Aí. O que ele tinha comentado mesmo que eu esqueci, gente? Você ia comentar sobre a importância do range lá, tipo assim, o importante dele prestar atenção é que quanto menos umidade e menos temperatura, menor vai ser a ação de microfermentação. Quanto mais temperatura e mais umidade, maior é a ação de microfermentação. É, verdade. Perfeito, ó. Né? Então, por exemplo, se você colocar ali a 16 graus, 69% de umidade, ele vai evoluir lentamente. Se você colocar 20 graus a 70% de umidade, a 75% de umidade, ele já vai evoluir muito mais rápido. É verdade, né? Perfeito, cara. Ó, o Mário, boa tarde, Mário. Tamo junto aí, meu querido, ó. Ele pergunta aqui, ó, no Distrito Federal tem determinada época do ano que a umidade do ar pode chegar a 10% de umidade relativa do ar. Olha aqui. Rapaz, aí o guarda fresh sofre, Imagina, cara. Exatamente. E outra, assim, nessa circunstância, se o camarada tem uma caixa de cedro, de madeira padrão, que tem alguma falha de vedação ali, o sachê ele vai muito mais rápido. Exato. Quando ele fica em contato direto com o ambiente externo, aí ele vai estar praticamente desperdiçando umidade, né? Porque toda hora ele vai estar tentando repor e o ambiente
puxando umidade, né? Então o ideal é que seja vedado mesmo esse recipiente. Verdade, ó. Só acrescentando aqui, ó, passando aqui para o próximo slide, ó. Ô, Brunão, fala sobre essa parceria aí entre Guard Fresh e Clube do Charuto.vp. Eu conheci o João, acho que há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Eu ainda estava na Leite Alves. E, putz, produto brasileiro, bom e barato, eu fiquei doido, né? Aí tentei fazer a ponte ali, acabei não conseguindo. E aí agora, né, ajudando ali o Clube do Charuto, eu tive a oportunidade de falar, gente, nenhuma tabacaria se preocupa com a umidade na hora de enviar o seu produto ao consumidor final. Lá fora, todos os kits vão com sachê, pô. E aí a ideia que eu dei foi os pedidos realizados no site irem com o sachê aberto e vedado, né, num saquinho vedado, para que chegue lá na umidade correta para o consumidor final. Então, essa foi a ideia e, cara, deu muito certo. Tá dando certo até hoje. Pô, que legal, mano. Então, assim, aí como é que funciona? Vamos supor, a pessoa fazendo a compra lá no Clube do Charuto, ela tem que solicitar, assim, ó, quero mais um... Como é que funciona aí? A partir de 3 unidades, ela já leva o sachê. Então, comprou 3 unidades de qualquer charuto, sachêzinho de 10 gramas vai junto, lacradinho, bonitinho, né? E isso é até um respeito com o consumidor final, né, cara? Porque pior coisa é você pegar um charuto e ele tá seco, cara. É a pior coisa que tem. Ou você tentar acender e o charuto ficar apagando toda hora porque ele tá úmido. Então, isso é algo que a gente preza muito, assim. Eu, pelo menos, prezo muito. A experiência do cliente ela é muito importante, sabe? Ela é mais importante do que o produto em si. Então, é isso. Por isso que deu tão certo. Pô, que legal, que legal. A gente deve estar com coleção de Guard Fresh em casa, porque compra 3, aí compra 3, aí compra 3, aí vai fazendo coleção, né? Foi uma parceria bacana e é legal para educar também, né, o consumidor, assim, porque é isso, muita gente não tem costume de usar, e se o cara compra e já vem com o sachê, ele vai manter esse costume, entendeu? Esse hábito. E outra, isso que é bacana. A gente vive num país onde o serviço público ele é mais ou menos, sempre mais ou menos, assim, e a gente vê com bastante frequência greve nos Correios. Então, tipo... Imagina, 2 semanas do charuto lá. Imagina você ficar 3 semanas, 2, o charuto lá, ó, estocado lá na warehouse dos Correios lá, tá lá descansando lá no frio. É triste, né? Então, assim, nessa questão, se eventualmente acontecer isso, o que não é difícil, vai estar protegidinho lá e vai estar seguro, né? Na verdade, né? E as tabacarias ainda podem optar por ter 2 tipos, 62% e 72%. E perguntar para o cliente, a sua região, qual é a umidade? Ah, aqui é muito seco, você manda de 72. Ah, aqui é muito úmido, você manda de 62. Você manda sempre o que vai equalizar o mais rápido possível para a pessoa, né? Isso é tato com o cliente, isso é se preocupar com o consumidor final, né? Isso aí, em breve teremos também outros coeficientes aí de umidade. Então a gente vai ter o 69 também e o 58. E aí vai ficar bem diversificado aí para todos os tipos de região, todos os tipos de armazenamento que o cliente preferir. Entendi. Ô, João, só recapitulando, hoje a Guard Fresh ela tem quais coeficientes? Que legal. Hoje a gente trabalha com 62, né, que é mais para tabacos, né, então o tabaco picado ali, que ele já é um pouco mais seco, né, do que o charuto, então o 62 atende muito bem, e os 72%, que é especialmente para os charutos mesmo. Ah, entendi. E se eventualmente alguém que tem uma tabacaria que queira fazer esse mesmo processo que o Clube do Charuto.vip está fazendo, como é que faz? Como é que faz contato contigo? Tem... Legal. A gente tem 3 canais, então pode chamar no Instagram, @guardfresh, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, tá? Que é o 11 2171 4140, ou no meu e-mail pessoal também, que é o joão@guardfresh, tá? Então tem esses 3 canais aí para entrar em contato e a gente
com certeza fecha uma parceria bem bacana. João, você é químico? Você é químico ou não? Empreendedor mesmo? Cara, eu sou empreendedor, vamos lá, eu me formei em administração na FGV, né? Tem até uma no Rio aí, né, Brunão? E aí, tem. Em São Paulo. E aí, cara, como eu vi essa oportunidade, né? Daí eu fui atrás de um químico, né? Então, hoje o nosso chefe de fábrica lá, ele é um cara que é o Ari, é um cara que manja muito de química aí, de química orgânica, né? Então, ele que desenvolveu esse produto aí especialmente pra gente. Que legal. Perfeito. Legal. Ô, João, e fala um pouquinho sobre essa parceria aqui, que é um bebê que está nascendo, né? Guard Fresh e Dona Flor. Fala para nós aí, ó. A gente estava em contato com a Menendez Amerino, tá? Desde muito tempo, já faz mais de um ano que a gente está em tratativa e negociação com eles. E eles aproveitaram aí o lançamento, né, do Dona Flor Rubi, que é esse que você está degustando, né, Roberto? Esse aqui é o Rubi, isso. O Rubi, isso, esse aí. E a gente fechou uma parceria, tá? Que é aquilo que o Brunão tinha comentado do White Label. Então a gente fez um sachê com o logo da Dona Flor, né? Então, todo personalizado ali para eles. E a partir, se eu não me engano, de agosto, tá? Agora do segundo semestre, todas as caixas de Dona Flor elas vão seguir com um sachê Guard Fresh dentro, né? Em colaboração com a Dona Flor. Então, é uma parceria muito especial. Tenho certeza que vai agradar todos os degustadores aí de Dona Flor. E a pessoa vai poder usar já para guardar com o sachê, né? Não vai precisar nem comprar. Então é uma parceria muito bacana que a gente fechou com eles agora recentemente. Entendi. Ô, João, então assim, só para eu fazer uma linha de raciocínio aqui. Então, tem uma primeira linha, vamos supor que sai da distribuição lá da Menendez Amerino e vai direto para a tabacaria, correto? Isso. Aí o sachê... Essa caixa vai com o sachêzinho lá dentro. Isso, perfeito. Então, lá na tabacaria, você vai ter a caixa com o sachê dentro já. E se o cliente ele optar por comprar a caixa do charuto, ele pode levar o sachê junto, né? Ah, legal. Não, isso é uma preocupação, cara, com o transporte, né? Depois de muitas críticas que fizeram, né, a caixa, que era uma caixa muito bonita, mas ela é uma caixa não muito hermeticamente fechada. Então, essa ideia do Dona Flor de trazer o sachê, de fazer com que o produto chegue na condição ideal de degustação, isso é realmente incrível, cara. A Menendez é uma empresa com mais de 45 anos, né, que tem raízes cubanas, né, já foram esqueci o nome dele agora. Enfim, já foi dono de Monte Cristo, já foi dono de marcas. Começou com o Alonso Menendez, depois passou para o Félix Menendez, né? Tal, foi seguindo a linha. E aqui encontraram com o Mário Portugal, e aí seguiu toda a questão. E isso é legal, porque em 45 anos, com esse know-how que eles trouxeram, né, de Cuba, fez a marca pegar aí, hoje, se eu não me engano, é a marca que mais produz charutos no Brasil, né? E deve ser provavelmente a que mais exporta também. Não existe um posto, um local que você não vá que não tem um Dona Flor. Sempre tem. Não é verdade? É clássico, não tem o que falar. Ô, João, assim, e se eventualmente outras fábricas também quiserem aderir a esse tipo de parceria, também é o mesmo procedimento. Só fazer contato contigo lá que o canal está aberto. Isso, exato. A gente tem um pedido mínimo, né, para ser white label, mas com certeza a gente consegue atender aí a todos os tamanhos de pedidos, né? E é um tipo de parceria que a gente busca porque cria uma fidelidade ali com a marca, né? Então, cria toda uma parceria, né? Uma segurança para o cliente da marca, é benefício para todo mundo, né? Acaba sendo... Com certeza. Assim, e o consumidor final percebe esse carinho da fábrica, né? Porque isso é um carinho. Querendo ou não, é um custo para a fábrica, mas é um carinho para o consumidor final. Exato, né? Exato, com certeza. Exatamente, ó. Só aproveitando aqui, ó. Deixa eu discotecar aqui, ó, para facilitar aqui. A Rota do Tabaco está perguntando o seguinte, ó. O interessante é usar o sachê juntamente com o efusor, se for a caixa de cedro, dura mais. É verdade, ó. Rota do Tabaco, perfeito. Ó, também, ó, o Eduardo tá acrescentando aqui, ó.
Esta é uma grande tendência aqui no Brasil, o envio de charutos com sachês no umidificador. E é verdade. Na verdade, é algo meio pioneiro, né? Não ouço, assim, tipo, para mim é meio novidade. Pior que é. É o pioneiro. Eu tive esse 2 anos atrás, cara. É uma pena que eu não consegui concretizar, mas eu fico muito feliz de ver o João fazendo isso com o Dona Flor, cara. Porque isso é respeito ao consumidor. Isso é respeito ao consumidor. Foi bem bacana. Legal, foi de bola. Verdade. Ó, o Nelson tá falando aqui, ó. Fala, Nelson. Fala, meu querido. Obrigado pela presença no nosso modesto canal aqui, ó. Os caras educando os charuteiros meia boca. Mas todo mundo já foi meia boca, né, Brasil? Tem que estar meio... Todo mundo está em fase de evolução, né? Na verdade, na vida, né? Mas aí, pô, meia boca, já, Dona Flor não é meia boca, não. São mais de 300 charuteiras, meu amigo. Imagina quantos charutos não são feitos ali, não é verdade? Muita gente começou na Dona Flor, hein? Muita gente começou, muita gente continua. Lá fora é um tabaco excêntrico. Tá na nossa memória, né? Dona Flor, quem lembra Dona Flor e seus 2 maridos, cara? O meu primeiro charuto não foi Dona Flor, foi um Partagás, na verdade, o Mille Flair. Mas... um Titã Chocolate. Cada um tem sua história. É verdade. Eu comecei bem, na verdade, viu? Assim, tipo, foi o Partagás Mille Flair lá e tal. Aí depois acabei gostando, né? Fui pesquisar e tal, acabei... Mas o Dona Flor eu conheço há muito tempo. Assim, os da Mendes Amelino, né? Conheço bastante tempo mesmo, né? Desde quando comecei, né? Na verdade, né? E tem tradição, né, cara? Tem marca, tem brand, tem história, tem toda essa história da migração de Cuba para cá, de terem ido para Filipinas primeiro, depois vindo para cá. Então, realmente, é uma marca diferenciada. É verdade. Ô João, e fala para nós aí, quais são as novidades aí para esse ano, tirando essa da Dona Flor e tal? Tem alguma outra novidade para 2025 aí? Legal, bacana. Olha, da marca a gente tem sim, tá? O nosso maior projeto aí, depois dessa parceria, realmente agora é a exportação dos nossos sachês, né? Então, a gente, né, tem o acordo Mercosul aí, então, hoje, na verdade, a gente já exporta, né? Mas em pequena quantidade, para países aqui como principalmente a Argentina e Uruguai, mas a gente quer expandir essa rede para outros países como Chile, Colômbia também, né? Que são países que, na verdade, apreciam muito também o charuto, né? Eu diria que até, Brunão, não sei se eu estou errado, mas acho que a Argentina aí tem uma cultura muito forte, né, cara, no charuto. Talvez até mais. O argentino gosta de fumar. O argentino gosta de fumar qualquer coisa. O que tiver para fumar, o argentino tá fumando. Exato. E aí, então, são lugares que tem muita demanda, né? O Uruguai também, ali, Montevidéu, tem confrarias muito famosas ali, é um mercado muito aquecido também, e a gente tá com esse mega projeto aí de expandir as exportações, né? Entendi. Legal, cara. Bem bacana, bem legal. Então, quem for viajar também aí, ó, no final do ano provavelmente vai encontrar fácil aí um guarda fresh aí na Argentina aí, em Bariloche. Não, e um alô para as fábricas brasileiras, né? Pessoal, vamos se mexer aí, pô. Exato. Todo mundo quer chegar com a sua caixinha com a umidade correta, pô. Não precisa ser só Dona Flor, não. Isso é fato. Ô, João, e aproveitando, sem querer ser polêmico, hein, meu? Sem querer ser polêmico, hein? Assim, ó, tem muita gente que já tá acostumada com o sachê padrão, certo? Tá acostumado com o sachê padrão e tal. Assim, aí o cara pensa assim, mas por que eu vou querer mudar um hábito aqui que tá contente e tá indo bem? Assim, tem algumas vantagens, vamos supor, em mudar para o Guard Fresh? Legal. Olha, a gente oferece uma qualidade muito boa, tá? A gente tem, né, um sachê que é importado aí, padrão de mercado, e a gente oferece uma qualidade comparável, tá? Então, de durabilidade, eu diria que o nosso, em alguns casos, ele chega até a ser um pouco mais longevo aí do que esse padrão, né, de mercado, e o principal benefício para o cliente vai ser o custo ali, que é muito menor, né? Então, hoje, só um comparativo, em alguns lugares aqui de São Paulo, você consegue comprar ele pela metade do preço, tá? De sachês importados, então é uma diferença muito significativa, né? Isso tanto para o consumidor final quanto para a indústria, né? Para o revendedor, para a tabacaria, que vai ter uma margem maior com o nosso produto, né? Então é legal, experimenta, compra, você vai ver que funciona igual. A gente
né? Teve uma reformulação da qualidade, né, do nosso produto. Então, é uma marca nova, mas mesmo sendo nova, a gente já fez muita mudança aqui dentro. Então, hoje o nosso sachê, só para explicar, ele vai com uma dupla camada de proteção, tá? Então, em casos aí, né, de vazar o líquido e tal, isso não acontece mais com os nossos produtos, né? A gente não tem esse tipo de problema, que acaba sendo, às vezes, uma preocupação do consumidor final. Então, a qualidade a gente garante e o preço também, né? Acho que esse é o nosso diferencial. Entendi. E o produto brasileiro, né? Deixar o dinheiro aqui no Brasil, parar de mandar dinheiro para fora. Vamos pegar e trazer para cá, gente. Exato, o Brunão tá certo nesse ponto aí. Isso aí. Tem esse lado que esse processo para importação, né? Tipo, queira ou não queira, traz a margem líquida, assim, é repassada para o consumidor, né? Queira ou não queira. Exato. E com o dólar alto agora, cara, putz, a importação fica bem complicado aí, viu? Fica bem complicado. Ele ser fábrica, ele consegue um preço bem acessível, né? Isso é muito legal. Terceiriza nada, cara, então isso é muito legal. Falar. O melhor é o seguinte, como a gente é nacional aqui, a gente tem uma proximidade maior com o mercado brasileiro, a gente consegue dar uma condição de pagamento muito boa, né? Às vezes o importado ali, cara, quando você importa, normalmente você paga à vista, né? Ou em 2 vezes no máximo, ali com juros ainda. Então, a gente consegue ter uma condição de parcelamento, né? Muito, muito melhor, muito mais vantajosa. Ô João, outra pergunta polêmica, hein? Outra pergunta polêmica, ó. Normalmente, a gente vai e compra o sachê na tabacaria. Ponto. Normalmente. Acho que, sei lá, 100% das vezes que eu fiz isso foi na tabacaria. Eu e o Bruno, eu estou em São Paulo, o Bruno está no Rio. Nós temos aquela facilidade que os dois maiores mercados, acho que é o Rio e São Paulo. Quem mora, em Minas, lá no Distrito Federal, mora lá para cima em Fortaleza, mora no Rio Grande do Sul, assim, eu acho, não sei, deve ter uma dificuldade um pouquinho maior, assim, para adquirir, né, algum tipo de sachê, né, assim, tipo, deve ter alguns entraves aí, logísticos aí. Vocês fazem venda direta ou não? Fazemos venda direta pelo nosso site, tá? Eu esqueci de falar aqui, mas o nosso outro canal aí de relação é o nosso site, que é uma loja online, na verdade, né? Lá você consegue comprar sachês individuais ou em vários tamanhos. A gente vende kit com 10, com 15, até com mais de 100 sachês, tá? Então, quem é atacado pode comprar no site também. Obviamente, a gente tem preços diferenciados para quem chama a gente, né? E aí cria esse vínculo aí de parceria e tal. Mas o site, ele tá ali para o consumidor final comprar a hora que quiser e entregamos no Brasil inteiro, também com frete grátis, se eu não me engano, para pedidos ali acima de R$100. Entendi. Legal, então, o camarada que tá lá no comecinho do Brasil, ele consegue comprar diretamente com vocês, sem ter intermediário. Consegue comprar e chega rápido, porque a gente tem essa preocupação com as transportadoras. Então, se o cara estiver lá em Manaus, por exemplo, em 4 dias úteis, 3, 4 dias úteis, chega o produto. Rapaz, depois tu me conta isso aí, que eu fui mandar acho que 20 livros para Manaus, demorou 2 semanas e meia, cara. É complicado, 2 semanas e meia. Não, o Bruno, teve um dia eu estava ouvindo um cara falando aí, assim, tipo, em relação à logística assim, tem alguns lugares, assim, do Brasil, sem brincadeira, se você for de carro, assim, pega o carro aqui, você posta no correio e vai de carro, você chega antes da mercadoria. Meu Deus! Você chegou antes, então, tipo, mas são os entraves aí logísticos, né, que a gente tem no nosso Brasil, né? Assim, Ô, João, tem algum evento, vocês participam de algum tipo de evento, assim, no Brasil, aqui no Sul, em São Paulo, Rio, assim, ou não? Em princípio, não. Legal. Olha, a gente já participou de algumas inaugurações, tá? De tabacarias e de algumas confrarias também, né? Então, é isso aqui em São Paulo. Mas a gente pretende, a partir aí do próximo semestre, estar mais presente em eventos de charuto, assim, especializado, né, e focado mesmo em charuto, né? Então, quem for aí em feiras grandes aí a partir do próximo semestre, com certeza vai encontrar um stand lá da Guard Fresh. Legal. Certeza. E você, tabacaria também, que tá aí, vai inaugurar, vai abrir o seu negócio, ou vai
realizar um encontro ali de confraria, pode chamar a gente que a gente vai estar super feliz em mandar uma amostra, né? Em, de repente até ir para explicar um pouco do produto. Legal. Ó, o Dias está crescendo aqui, ó, lembrando que ninguém nasceu do nada. Todos nós estamos em um eterno aprendizado do berço ao caixão. É verdade, todo dia a gente aprende alguma coisa, Dias. Quem diz isso é Walter Sais, né? Ter mente de principiante. Nunca se fechar para experiências novas e ideias novas e estudos novos. Tem um coração... eu já vi esse termo, tem um coração ensinável, né? Coração ensinável para sempre absorver novas informações, né? Com certeza, com certeza. Ó, a Rota do Tabaco está perguntando assim, ó. Seria interessante vocês terem um sachê grande para a gente que tem adega ou um gabinete. Vocês têm ou não? A gente, na verdade, a gente faz também de forma personalizada um sachê maior. Então, a gente já fez também para uma pequena fábrica no Recôncavo, tá? Um sachê que ele era um sachê de 300 gramas. Então, esse sachê aí, ele é usado normalmente na cura do tabaco, né? Então, às vezes num processo antes até de enrolar o charuto, né? Então, assim, dependendo do pedido, se você entrar em contato com a gente entender qual que é a sua necessidade específica, qual que é o tamanho do seu gabinete, né, onde você vai guardar, a gente pode fazer um sachê personalizado em tamanho para você também. A gente tem essa flexibilidade, tá? É mais uma vantagem aí da Guard Fresh. Entendi. Uma pergunta, João. Durante essa saída da umidade do sachê para o ambiente, esses sais, eles podem pegar no charuto? Eles saem do sachê ou só sai água do sachê? Não, ele sai só o vapor da umidade, tá? Esses sais passam pela membrana, que é o papel usado no sachê. Ele é como se fosse uma barreira, né? Protetora. Então não interfere em nada, só na umidade. Não interfere em nada, exato. Legal. Pode ficar tranquilo que é isso aí. Entendi. Legal. Ó, o Marcão do Rio aqui, ó. Marcão, satisfação, meu querido. Dei você de novo na live aqui, ó. Ele tá falando assim, ó, a Roda do Tabaco diz aquele tipo de sachê de 300 gramas, em caixas grandes, né? Acho que seria isso mesmo que você explicou, né? Isso aí, exato. Esse tamanho a gente faz personalizado também. João, tem outra pergunta polêmica aqui, ó. Os inscritos, eles querem saber, assim, ó, sachê, umidificador, é possível recarregar, sim ou não? Pessoal, essa pergunta aí realmente é polêmica, viu, Roberto? Porque muita gente pergunta, tem muita gente que faz isso. E, cara, a gente não recomenda porque, né? O sachê, ele foi feito para ter uma troca de dentro para fora de umidade, né, cara? Então, esse é o funcionamento da membrana que reveste ali o gel, né? Quando você recarrega o sachê, você está fazendo um processo inverso, né, cara? Você está tentando jogar a umidade para dentro do produto. Isso aí não é legal, tá? Porque você pode alterar a composição do gel. Então, quando você recarrega o teu sachê, cara, ele não é mais 72%. Ele vai ser 90%, porque vai ter só umidade ali dentro, né? O pessoal deixa na água destilada e o sachê perde completamente as características dele de umidade. Então, você vai ter um produto que não é funcional, que vai estragar o teu charuto e, poxa, por menos de R$10 você compra um Guard Fresh novo. Então, assim, não tem por que recarregar o sachê. Entendi. João, eu concordo contigo, assim, ó. Apesar que eu recarrego o sachê, viu? Assim, tem um procedimento aqui que eu recarrego o sachê. Mas eu percebo também que não fica 100%. Por quê? Tem hora que eu vou ver o sachê lá, o sachê tá marombado, entendeu? Ele tá turbenado, ele tá com os bração assim. Então, assim, o que absorve do ambiente para dentro do sachê, ele fica, em algumas ocasiões, ele fica maior do que o tamanho original. Isso. Como eu disse, ele vai ter muito mais água ali dentro, então ele vai perder a característica de umidade dele. Ele pode estragar o teu charuto porque vai ser só umidade, né? Vai ser só água ali dentro do produto. Não, então, tem duas coisas também, né? Uma, a gente deixa o João mais pobre quando a gente recarrega o sachê. Tem isso também. Né? Tem isso.
E a segunda é como você acender um charuto que você apagou. Quando você acender, ele não vai ser a mesma coisa. Você tá entendendo? Vai. É a mesma correlação. E é um produto tão baratinho, gente, que, assim, sinceramente, não vale a pena recarregar, tá? Pelo prejuízo que você pode ter, não vale a pena. Com certeza. Ó, o João, só dando um feedback aqui pro Eduardo Kobat, assim, ó, teve algum problema no passado, sachê, assim, tipo, de produção, assim, algo assim ou não? Isso, a gente teve um problema no lote inicial, né? Vamos lá, o que acontecia? A gente fazia o sachê com uma única camada de papel, né? E aí, quando você faz isso, você abre margem ali para vazar, porque, por exemplo, no transporte do sachê, a gente tenta embalar com maior cuidado, tal, mas a gente não sabe ali o correio, o que ele faz com a caixa, né? Como é que o que ele apoia em cima desse produto, então acontecia de acabar estourando, às vezes, o sachê e chegar ali vazando para o cliente, né? Isso foi um problema que a gente teve e foi exatamente o que fez a gente mudar. Então, uma das primeiras mudanças que a gente fez foi incluir uma dupla camada de proteção para reforçar esse produto. Então, a gente sabe aí, né, que pode ter alguns problemas durante o transporte, né? Até dentro do umidor, às vezes o cliente ele pode guardar o sachê ali meio dobrado, meio amassado, e para não ter problema de vazamento, a gente reforçou a camada, tá? Então a gente está com outro padrão de qualidade, entregando um outro produto, e esse problema não vai ter mais, tá? E assim, se tiver algum problema, a gente tem um suporte também super solícito, tá? Então você pode tratar comigo mesmo ali da tua compra, a gente vai fazer o estorno, a gente vai reembolsar, tá? Então tem isso também, né? Esse suporte. Eu fiz o teste de qualidade hoje. Eu peguei um guard fresh, eu taquei 5 vezes na parede com toda a minha força e não rasgou, cara. Isso aí. Realmente tá bem reforçado. Tá bem reforçado. Entendi. Então essa questão desse lote, então, tá superado, basicamente. Isso. A gente, com essa dupla camada, a gente reforçou muito bem o material, tá? Então, quando você pega ele, você percebe que ele é até mais grossinho, assim, é um papel... mais durinho aqui, né? Aqui em volta tá tudo mais durinho. Exato. Verdade. Então, esse tipo de problema a gente não vai mais ter. E problemas acontecem, né, João? Quando a gente tem um MVP, né? A gente bota o MVP no mercado, tende-se ao MVP é isso, você joga pro mercado, colhe o feedback, melhora o produto e volta para o mercado de novo. Exato. Então, é normal de uma empresa nova, principalmente brasileira, né? Lá fora eles têm mais know-how. Aqui você é o primeiro a fazer isso. Então, é uma construção de uma empresa, né? Sim, com certeza. A gente vai adquirir esse know-how aí também. O Eduardo está acrescentando aqui, ó. Teve melhorias no produto, né? Teve o lançamento e foi corrigido. Um abraço aqui também para o David Faquin Martignato. Satisfação ter você na live aqui, meu querido. Assim, ó. Enfim, são coisas que a gente vai evoluindo com o tempo, né? A gente vai evoluindo com o tempo e faz parte do processo, né? A gente pode citar aqui várias empresas que erraram no início, né? Inclusive brasileiras, inclusive de charutos, que não começaram tão bem e depois ganharam o mercado. Então, eu acho que eu sou do princípio que todo mundo merece uma segunda chance, sabe? Bacana, é isso aí. Acho que... E o produto é bom, cara. Eu nunca tive problema, viu? Eu nunca tive problema. Legal, bacana. Bom, Brunão. Brunão é um adepto aí já e a gente espera crescer cada vez mais nesse mercado brasileiro aí. Se você vê que conversa boa passa assim, ó. Passa rápido, 1h10 de live, hein? 1h10 de live. Assim, ó. Ô, Bruno, vou pedir para você as últimas considerações suas, passar seus contatos, tal. Informando também que vai estar tudo na descrição do grupo aqui, na descrição do vídeo. Já procurar qualquer link citado aqui, vai estar constando lá. E para você também, João, passar suas últimas considerações aí. Quem começa? Pode ir, vai lá.
É isso. Primeiro, Robertão, muito obrigado pelo convite. João também pela disponibilidade. Acho que isso é esclarecedor para a Guardfresh, é esclarecedor para os aficionados que estão assistindo, né, que não conhecem a marca. Então, muito obrigado a todos que acompanharam também. Me siga lá no Instagram, Bruno Ponte Sommelier, e minha DM está aberta, faça sua pergunta, tire sua dúvida sobre charuto, sobre tabaco. O que eu não souber, eu vou pesquisar e vou te responder. E é isso, a agenda está aberta. A agenda está aberta. Ô Brunão, e se inscrever no Charutos Inbox lá, pô. Olha que eu vou voltar forte, hein? Eu não vou prometer nada não, mas eu tô querendo vir aí com os reviews. Vamos ver. Fazer umas lives também lá e tal, agregar, trazer a galera para conversar aí e tal. Não, você mais do que ninguém sabe que dá uma trabalheira fazer lá. Assim, eu vou te falar mais assim, ó. Que assim, quem faz conteúdo, principalmente sobre charuto, assim, é difícil, né? Que é por amor, bicho. É um hobby, é por amor. E se você pensar em retorno financeiro, você desiste na hora. No primeiro insight você desiste. Por quê? Porque com certeza não traz retorno financeiro. Basicamente não traz. Não traz. E eu sei que live dá trabalho, Roberto. Eu joguei jogos eletrônicos profissionalmente, né? Então eu fiquei 2 anos consecutivos fazendo live, cara. Então eu sei a trabalheira que dá, bicho. Trabalhoso, puta, meu, nem fala. A energia, né? Tem que se doar ali. Nossa, Parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho aí. E aí, João, passa aí. Beleza. Bom, primeiro agradecer também a presidência desses dois feras aí. Robertão, obrigado pelo espaço. Obrigado, cara, é muito importante para uma marca nova aí poder ter essa vitrine, né, cara? Porque querendo ou não, é isso, o mercado de charuto é um mercado meio complicado, fechado, né, cara? A gente tem aí as preferências de cada um, tal, as particularidades. E é importante poder mostrar aqui abertamente que a gente é uma marca comprometida, né, em melhorar, em trazer um produto de qualidade aí. Agradecer o Brunão aí também pelo apoio técnico também, né? O cara muito fera aí. O cara manja muito, ajudou muito na live aí. E agradecer o Edu também, que, pô, não tá aqui na live, né? Não pôde comparecer. Edu, obrigado. É verdade. O Edu que uniu as pontas aí, sem ele não estaria acontecendo nenhuma live, então agradecer também. E deixar aqui, né, reforçando a loja online da Guardfresh, o nosso Instagram, @guardfresh, e o meu e-mail também, que é o joão@guardfresh.com.br. Legal. E aproveitando em ser assim, ó, se eventualmente tiver algum interessado em fazer live aqui, ó, quiser falar aqui no canal, esse canal aqui é nosso canal, assim, tipo, então, faz contato comigo aí no privado, no particular, tal, manda vai no Instagram lá. Eu tô sempre aberto a novas amizades, novas conexões, assim, tipo, é algo fundamental. E aproveitando isso, eu só queria agradecer muito vocês dois, assim. Eu costumo sempre falar, quem tá miando aí, você é o João, é o gatinho aqui, vai, pode falar. Ele também quer participar da live, assim, ó. Queria agradecer muito vocês, porque eu costumo falar sempre na live, e é verdade isso, assim, ó, as coisas mais baratas desse mundo se pagam com dinheiro, e as coisas mais caras desse mundo se pagam com atenção, com tempo, que é o nosso principal ativo. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês aí, muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado, pessoal. Comigo sempre, Robertão, conta comigo sempre, meu amigo, sempre. Obrigado, meu irmão. Precisou, tô aí. Então, tamo junto aí. Obrigado pela participação. Valeu, aí, tá? pessoal. Obrigado. Valeu, tamo junto. Obrigado.